Muito bem, vamos lá. Então, na última aula, vou voltar lá no primeiro PDF. Nós iniciamos aí o processo de potenciação, né? Eu fiz a definição com vocês. Falei que A elevado a N, que é uma potência de base A expoente N, é a multiplicação do A por ele mesmo N vezes. E aí exemplifiquei, chamei cuidado para vocês aqui, ó. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é diferente de você ter o 2 mais o 2 mais o 2 3 vezes. 2 mais 2 mais 2, 3 vezes 2. Quando for produto, essa quantidade de vezes, ela vai parar onde? No expoente. Então, primeiro eu defini a potenciação, mostrei para vocês um detalhe que vocês vivem errando, que é quando é produto e quando é soma. Quando for produto, a quantidade de vezes vai para o expoente, e quando for soma, a quantidade de vezes vai para frente do número. Tudo bem? Depois nós evoluímos naquela regrinha que todo número negativo elevado a expoente par fica positivo, todo número negativo elevado a expoente ímpar fica negativo. Todo número negativo elevado a expoente par fica positivo, todo número negativo elevado a expoente ímpar fica negativo. Beleza? Aí botei a ressalva com vocês, para que vocês tomassem cuidado quando o expoente estiver no parêntese e quando o expoente não estiver no parêntese. Por quê, Chicão? Porque quando tiver um número negativo e o expoente estiver elevando todo mundo que está no parêntese, essa regra aqui vai valer. Quando o expoente não estiver sendo aplicado a todo mundo, ou seja, o sinal de menos estiver por fora, esse sinal aqui é repetido e você vai fazer a potenciação apenas do número que está acompanhando o sinal negativo. Também falei do número par, do número ímpar. Falei que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Falei que todo número elevado a 0 é igual a 1, desde que não seja o próprio zero. Aí eu coloquei aqui do lado para vocês que 0 elevado a 0 não existe, certo? Você vai ter uma abordagem disso lá no cálculo quando você estiver no primeiro ano da Academia da Força Aérea. Então, qualquer número elevado a 0 é 1, desde que não seja o próprio zero. 0 elevado a 0 não existe. Trabalhamos algumas propriedades de potência, que é o expoente do expoente, A elevado a M elevado a N, com o parêntese, você multiplica. E sem o parêntese, Chicão? Então, eu coloquei aqui embaixo a observação. Enquanto tem o parêntese, a gente multiplica. 2 elevado a 2, tudo isso elevado a 3, é 2 elevado a sexta. É diferente de você ter sem o parêntese. Então, aqui, ó, 2 elevado a 2 elevado a 3. Nesse caso, primeiro eu resolvo esse expoente, que é o 2 elevado ao cubo, que vai dar 8. E depois eu pego esse número, repito aqui, pego esse resultado e coloco aqui. E faço a potenciação novamente. 2 elevado a 8, 256. Repara que é diferente de 64. Tudo bem? Depois nós evoluímos para o produto de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. E tem o dual dele, né? Que é a divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Então, isso aí nós vimos na aula de segunda-feira. Até falei para você aqui, ó, a divisão lembra a barrinha vira menos. E o outro, que é produto, vira soma. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Posso continuar? Pode. Então tá bom. Propriedade P3, então. Vamos lá, aula de hoje. Vou botar aqui a continuação das propriedades.
É a continuação da P3 ou é Não, P3 é a P, P1, P2, P3, na verdade, é a P4. P4? Propriedade das potências, continuação. Propriedade P4. Na propriedade P4, eu vou colocar a distribuição dos expoentes. Cuidado para não confundir essa com essa daqui, ó. A elevado a m vezes A elevado a n é A elevado a m mais n. Beleza? Foi da aula passada. Hoje, a gente tem uma parecida porque envolve produto. Mas repara que nessa a base é a mesma. Nessa daqui, ó, não é a mesma. Quando não for a mesma, você pode distribuir o expoente. Então, ó, esse expoente aqui, ele pode passar para o n e ele pode passar para o b. Então, fica A elevado a n vezes B elevado a n de navio. Então, cuidado, porque a tendência é você confundir esse com esse. Quando o produto for com o mesmo número, é só você somar os expoentes. Quando o produto for de números diferentes, é só você distribuir o expoente. Como assim, Chicão? Não entendi. Vamos lá. Exemplo. 3 vezes 7, tudo isso elevado ao quadrado. Cuidado que tem que ter o parêntese, né? Porque se for 3 vezes o quadrado de 7, vai ficar 3 vezes 7 vezes 7, que é o 7 ao quadrado. É o 7 multiplicado por ele mesmo, 2 vezes. Isso aqui vai dar 49. Uma coisa é eu não ter o parêntese, a outra é eu ter o parêntese. Se eu tenho parêntese, eu posso distribuir esses expoentes. Então, aqui vai ficar 3 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao quadrado. Tudo jóia? Aí é só fazer a conta. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 9, 7 vezes 7, 49. Tranquilo? Não precisa nem resolver isso aqui. O que importa é a propriedade de potência. Exemplo 2. O cubo de 2 vezes 5. E, Chicão, posso distribuir a potência? Pode sim. 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. E 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. Tranquilo? Beleza. Tudo bem? Uma coisa importante que eu não comentei na aula passada, eu fiz um exemplo utilizando aquela propriedade anterior para 2, mas isso aqui vale para mais de 2. Então, por exemplo, se fosse assim, ó, 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à sétima. Como a base é a mesma, eu posso repetir a base e somar os expoentes. Essa regrinha aqui, ela não depende de quantidade. Depende apenas que a base daqueles que eu estou multiplicando seja a mesma. Então, 3 mais 5, 8, com 7, 15. 2 elevado a 15. Se fosse assim, Chicão, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5. Repete, como a base é a mesma, e soma todo mundo. Ó. Me ajuda aí. Ó. 2 e 3, 5. Com 5, 10. Com 4, 14. 3 elevado a 14. Então, aqui, ó, fica aí um adendo da aula passada, tá? Eu posso utilizar aquela regrinha, a propriedade 2, mesmo quando a base tiver mais de uma potência.
O que importa é que a potência tenha a mesma base. A mesma coisa é isso aqui que eu estou fazendo agora. Se eu tiver aqui dentro 3 números, ou 4, ou 5, ou quantos forem, só distribuir o expoente. Ó. Se o expoente é o mesmo, distribui 2 elevado à quinta, 3 elevado à quinta, 5 elevado à quinta. Se fossem 4 números, 2 vezes 3 vezes 4 vezes 7, elevado ao quadrado, por exemplo, 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 4 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Tranquilo? Tudo bem? Assim como tem a propriedade para o produto, é igual na da aula passada, né? Nós tínhamos a propriedade aqui do produto, ó, que eu retomei ali há pouco com vocês. Também tinha da divisão. Aqui é igual. Assim como eu posso distribuir o produto, o expoente no produto, também posso distribuir o expoente na divisão. Então, a propriedade 5. Ô, Chicão, só no exemplo 4 ali que dá para juntar, né? O da Deixa eu minha... aumentar aqui um pouquinho para escutar você melhor. Fala aí. Só no exemplo 4 que dá para juntar ali, né? O 2 ao quadrado com 4 ao quadrado. Se colocasse o 4 ao quadrado como Ah, 2, pode ser. Boa ideia aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Quem é o 4 ao quadrado? É o 2 ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Estou pegando esse cara aqui, ó. Estou reescrevendo como 2 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Esses dois aqui, ó, quando é o expoente do expoente, a gente faz o quê? Multiplica, né? 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 2 elevado à quarta, vezes 7 ao quadrado. Aí posso fazer mais ainda, não posso? Aqui, ó. Produto de potência de mesma base, eu posso fazer o quê? Repetir a base, somar os expoente. expoentes. Mas, Chicão, eles não estão juntos. Mas o produto é comutativo, né, pessoal? O produto eu posso trocar a ordem dos fatores que não altera o produto. Então, aqui, ó, 2 à quarta, 3 ao quadrado, 7 ao quadrado. Isso aqui vai ser produto de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. 2 elevado à sexta, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Então, para quem não estava na aula de ontem ou não pegou o pedaço que eu falei, primeiro eu estou desenvolvendo a parte teórica da potenciação. Assim que eu terminar, eu vou desenvolvendo, vou dando exemplos. Assim que eu terminar, a gente vai entrar com a folha de exercícios, onde eu aprofundo, tá bom? Sempre assim, eu começo de baixo e vou subindo, começo de baixo e vou subindo, até o aluno ficar nivelado por cima, tá bom? Beleza. Então, propriedade P5 é uma divisão A sobre B elevado a N. A mesma comparação que eu fiz aqui, ó, desses dois, eu tenho que fazer com você aqui para você não confundir. Uma coisa é quando eu estiver dividindo dois números cuja a base é a mesma. Aí eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Isso aí eu ensinei na aula de segunda. A elevado a m menos n. Característica principal é que a base seja a mesma, igual aqui em cima. A base é a mesma. Chicão, e quando a base não for a mesma, que é o caso desse cara, eu vou distribuir o expoente. Então aqui, ó, A elevado a n, B elevado a n. Obviamente, só vou distribuir o expoente se essa estrutura estiver montada, ou seja, se o expoente for o mesmo para todo o parêntese. Então, você vai ter A sobre B, tudo isso elevado a n, eu posso distribuir o n tanto para o numerador quanto para o denominador. Quem esqueceu o que é numerador? Numerador é a parte de cima da fração. A parte de baixo é o denominador. Tudo jóia aí? Tudo bem? Tranquilo? Sim. Então vamos exemplificar aqui, ó. Exemplo.
2/3 elevados à quinta potência. Distribui 2 elevado à quinta, 3 elevado à quinta. Tranquilo? Exemplo 2. 3/7 elevado à quinta potência. 3 elevado à quinta, 7 elevado à quinta. Perfeito? Muito bem. Vamos avançar, então. Propriedade P6. A propriedade P6, ela é assim, ó. Quando um número está elevado a -1, isso aqui é igual a 1 sobre A. Ah, mas por que, Chico? A explicação é simples, olha aqui, ó. 1 sobre A. 1 eu posso escrever como A elevado a 0. Porque esse A não pode ser 0 mesmo. Ele não pode ser 0 porque, lembra da aula de segunda, eu falei que nunca poderemos dividir por 0. Nunca poderemos dividir por 0. Teve uma passagem na aula que eu falei com vocês, olha aqui, ó. Nunca poderemos dividir por 0. E aí aproveitei para falar para você que o 0 sobre 0 ele não existe. Então aqui, quando você coloca 1 sobre A, a gente já parte do princípio que o A não é 0. Então, eu posso escrever aquele 1 como A elevado a 0. Por quê, Chicão? Porque eu falei na aula passada que qualquer número elevado a 0 é 1, desde que a base não seja o 0. Como A não é o 0, eu escrevi o 1 como A elevado a 0. Ponto. A parte de baixo é A. O que nós combinamos na aula de segunda? Toda vez que o número estiver sozinho, duas coisas importantes. O 1 está na frente e o 1 está no expoente. Olhou o número, sempre lembre que antes dele tem o 1 multiplicando e tem o 1 no expoente. Beleza? Ah, o 3. O 3 é 1 vezes 3 elevado a 1. Isso ajuda muito a gente desenvolver principalmente os capítulos de fatoração. Então aqui, ó, esse Azinho aqui, eu vou enxergar ele como A elevado a 1. E aí entra a aula de segunda, e essa revisãozinha aqui que eu fiz contigo, ó. Se o expoente, perdão, se a base é a mesma, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, ó, A elevado a 0 menos 1. A elevado a 0 menos 1 é A elevado a menos 1. Então, é por isso que quando você pega um número e eleva a menos 1, eu posso inverter. Então, por exemplo, se eu pego 2 e elevo a menos 1, isso aqui é 1 sobre 2. Se eu pego 3 e elevo a menos 1, isso é 1 sobre 3. Tudo bem? Tudo em paz? Vou deixar isso aqui no rascunho para vocês. Agora, consequências. Consequências de P6, ou seja, consequências da propriedade P6. Olha aqui, ó. Chicão, se em vez de um número for uma fração, que é o que mais a gente usa, tá? Se for A sobre B elevado a menos 1. A sobre B elevado a menos 1, você vai poder fazer igual você fez com o número. Você vai inverter. Vai ficar B sobre A elevado a 1. Então, A sobre B elevado a menos 1. É só você pensar assim, ó. A sobre B elevado a menos 1. O Chicão acabou de explicar que quando o expoente é o mesmo, eu posso distribuir. Então, aqui vai ficar A elevado a menos 1 sobre B elevado a menos 1. Quando o número está elevado a menos 1, o que acontece? Ele inverte. Então, ali vai ser 1 sobre A e aqui vai ser 1 sobre B. E, Chicão, eu tenho uma divisão de frações. Como é que calcula a divisão de frações?
Como é que a professora ensinou isso lá no 6º ano? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui, ó, estou justificando por que aquilo ali dá certo. Isso aqui vai ser 1 sobre A vezes B sobre 1. Isso aqui vai ser B sobre A. Então, resumindo, o que você precisa saber disso tudo aqui? Precisa saber demonstrar? É claro que não. Só estou justificando para você não ficar achando que isso veio do nada. Então, olha aqui, ó. Se você tiver uma fração elevada a um expoente menos 1, é só você inverter o numerador pelo denominador. E aí o expoente automaticamente fica 1. Então, aqui, ó. Lembrando que o expoente 1 ele é facultativo, né? Acabei de falar ali em cima. Então, aqui, ó, exemplo. 2/5 elevados a menos 1. Chicão, 5 sobre 2 elevado a 1. Como elevado a 1 é facultativo, pode deixar apenas 5 sobre 2. Exemplo 2. 3/4 elevados a menos 1. Chicão, se está elevado a menos 1, é só inverter, exatamente. 4/3 elevado a 1, ou simplesmente 4/3. Agora, consequências, né? Essa aqui é a consequência 1. Tem a consequência 2, que é o seguinte: A sobre B elevado a menos N de navio. É bem parecido com essa. Só que no lugar de menos 1, eu botei menos N. Você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai inverter o numerador pelo denominador. E aqui você vai deixar quem? O N de navio. Tudo bem? Mas por que, Chicão? Olha aqui, ó. A sobre B elevado a menos N. Isso aqui é A sobre B elevado a menos 1. Tudo isso elevado a N de navio. Como eu expliquei para você que se tem o menos 1 na fração, você pode inverter o numerador com o denominador, não foi? Então, você vai ter B sobre A elevado a 1, ou simplesmente B sobre A elevado a N. Pronto. Se você tem uma fração elevada a um expoente menos N, troca o numerador com o denominador e o expoente fica positivo. Então, aqui, ó, exemplo 1. 2/7 elevados a menos 2. Isso aqui é 7 sobre 2 elevado ao quadrado. Exemplo 2. 1/5 elevado a menos 3 é 5 sobre 1 elevado ao cubo. 5 sobre 1 é a mesma coisa que 5. Então, isso aqui se resume apenas a 5 elevado ao cubo. Então, cuidado, tá? Quando o número estiver sozinho, você inverte ele. Quando for a fração elevada a menos 1, troca o numerador com o denominador. E quando for a fração elevada a menos um expoente negativo, troca o numerador com o denominador e faz o expoente ser positivo. Então, aqui, ó, qual é o preço que eu faço para esse cara ser positivo? Eu troco o numerador com o denominador. Tanto foi que o 7 foi para cima e o 2 foi para baixo. E o expoente ficou positivo. O 1 foi para baixo, o 5 foi para cima e o expoente ficou positivo. Tranquilo, amigos? Tudo bem? Tudo em paz? Sim, Alguma dúvida? para mim nenhuma. Beleza. Então, da propriedade 6, nós esticamos e aproveitamos a oportunidade e fizemos a consequência 1 e a consequência 2 da propriedade número 6. Deixa eu botar aqui. Prontinho.
Propriedade número 7. Propriedade número 7. Vamos lá. Propriedade número 7, quando o expoente é uma fração. Quando o expoente é uma fração, essa fração vai se tornar uma raiz. Ó, a parte de baixo vai para cima. Então, o N vem para cá. E a parte de cima vai para baixo. Então, aqui fica A elevado a M de Maria. Não entendi, Chicão, aqui. É bem simples, ó. 2 elevado a 3 sobre 5. Já vou explicar o que é a raiz, tá? Só um instantinho. Exemplo. 2 elevado a 3 dividido por 5. Isso aqui vai ser o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. 2 raiz quinta, 2 ao cubo. Então, quem está no denominador passa para cima e quem está no numerador passa para baixo. Exemplo 2, ó. 3 elevado a 1 sobre 2. Raiz. Quem vai ficar em cima? Quem estava embaixo. O 2. E o 1? O 1 vai lá para dentro. O número que está aqui, ó, ele vai lá para dentro também. Esse que está aqui eu repeti. Esse que está aqui eu repeti. Aí quem está aqui no numerador, ele vai lá para ser o expoente do que está embaixo. Então fica 3 elevado a 1. Sete elevado a 1 terço. 7 é a base. Então, na hora que você armar o radical, sete, aqui é 3 e aqui é 1. Tudo bem? Agora, ó, quem não lembra essa questão das raízes, vou fazer uma revisão aqui rápida. Ó. A raiz quadrada de A é igual ao número B? Se e somente se A é igual a B ao quadrado. Apesar de que, tudo bem, pode ser. Porque aqui eu tenho que lidar com A, tem que ser maior ou igual a zero. O A tem que ser maior ou igual a zero. Tá? O A tem que ser maior ou igual a zero. E como consequência, o meu B vai ter também que ser um número maior ou igual a zero para poder acompanhar a resposta da raiz de um número maior ou igual a zero. Não entendi, Chicão. Olha aqui, ó. Raiz quadrada de 1 é igual a 1. Por quê, Chicão? 1, que é o que está dentro da raiz, é igual a 1 que está fora elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 4 dá 2. Por quê? Raiz quadrada tem a ver, lembra na aula de segunda, toda vez que tem 2 a gente fala em quadrado, né? Toda vez que for 3 a gente fala em cubo.
Então, raiz quadrada quadrada. Perfeito? Aí você vai ter 4 igual a 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 9 dá 3. Por quê? 9 é igual a 3 ao quadrado. Então, essa é a ideia da raiz quadrada. Agora, Chicão, por que, que a raiz não pode... eu não posso ter uma raiz quadrada de um número negativo? Olha aqui, ó. Imagina que eu tivesse a raiz quadrada de menos 9. E isso fosse um determinado valor b, tudo bem? Então, se isso aqui é verdade, é porque se isso aqui fosse verdade, o menos 9 seria b elevado ao quadrado. Me diz qual é o número real maior ou igual a zero que elevado ao quadrado dá um número negativo. Poxa, Chicão, você falou que todo número elevado a expoente par fica o quê? Aqui, ó. Todo número negativo elevado a expoente par fica positivo. Então, tem algum absurdo aqui embaixo. Porque eu estou elevando o número a um expoente par e ele está ficando negativo. Então, tem uma contradição aqui. Por isso que eu estou te falando. Nunca você vai conseguir extrair a raiz quadrada de um número negativo no campo real. E isso foi a pegadinha da prova da EPICAR que aconteceu no último ano. E muitos alunos marcaram que isso era falso, que não existia raiz. Não estou falando que não existe a raiz, estou falando que não existe a raiz no universo dos mundos reais. Mas existe a raiz. Quando você estiver lá no segundo ano da EPICAR, você vai estudar os números complexos. E você vai ver que dentro dos números complexos, a gente consegue extrair a raiz quadrada de um número negativo. A gente só não consegue fazer isso no universo real. Mas a raiz do número negativo existe? Existe. Só não é possível a gente resolver esse tipo de problema no nono ano. Mas existe, tá bom? O pessoal que estudou comigo acertou, porque eu fui enfático quando eu ensinei isso no ano passado. Mas eu vi vários comentários, inclusive na internet, pessoal dizendo que não existia. Claro que existe, só não existe no universo real. Então, raiz quadrada, na verdade, isso é uma raiz, isso que eu estou explicando agora, isso é para qualquer raiz de índice par. Vou botar uma observação aqui, ó. OBS. Se o número que tiver aqui em cima for um número par positivo, a raiz de um número negativo, ela não vai existir. Não existe aonde? No campo dos números reais. Que é o que a gente vê no nono ano. A prova da EPICAR, ela está aqui, ó. Essa foi a polêmica, que os professores queriam anular a questão porque dizendo que a prova é uma prova de nono ano. Sim, é uma prova de nono ano, mas quando a gente ensina conjunto numérico, tem que ensinar para o aluno que depois dos reais tem outros conjuntos. E que nesses outros conjuntos tem solução para a raiz quadrada de um número negativo, para a raiz quarta, para a raiz sexta. Então aqui, ó, complementando para ficar bem perfeito, não existe no campo dos números reais, mas existe no campo dos números complexos, que você nem sabe o que é isso. Nem precisa saber. Só precisa acreditar no que eu estou te falando. Que existe solução para isso
mais à frente. Aí eu vou botar aqui, ó, no ensino médio. No ensino médio tem solução para isso, tá bom? Então, fica essa ressalva aqui, ó, foi a pegadinha da prova da EPICAR que aconteceu em julho do ano passado. Se você procurar na internet, se o pessoal não apagou aí, você vai ver muito comentário errado. Existe sim, tanto é que a EPICAR deu o gabarito como existe, só não pode ser calculado no campo real, tá bom? Então isso aí Chicão, Oi, pode falar. pergunta aí. Mas afinal, qual é a raiz do menos 9? Se você for calcular isso nos números complexos, vai ser mais ou menos 3i. Onde esse i aqui é a unidade imaginária, que tem a ver com os números complexos. Tá? Eu não vou entrar nesse mecanismo aqui não, porque isso não tem a ver com as matérias da EPICAR, isso tem a ver com a matéria de ensino médio. Então, se estivesse falando para uma prova da AFA, aí eu teria que entrar nesse mecanismo aqui mais profundo. Como não é, eu vou apenas até onde é a barreira do 9º ano. Beleza? Beleza, Natan? Agora, essa restrição que existe quando é par, né? Se for par, aqui dentro tem que ser maior ou igual a 0. Porque se for negativo, dá problema. Ela não existe quando é ímpar. Aqui, ó. Ó, falei na segunda, hein? O 3 é de quê? Remete a quem? Ao cubo, né? Raiz cúbica. Então, quando é elevado a 3, é só você seguir o mesmo raciocínio. Olha aqui, ó. Enquanto aqui é 2, eu elevei aqui ao quadrado, não foi? Quando aqui é 3, eu vou elevar esse cara ao cubo. Então, aqui vai ficar A é igual a B ao cubo. Só que aí eu não tenho restrição nem para A nem para B. Não há restrição. Não há restrição. Para A ou para B. Para A ou para B. Beleza? Então vamos exemplificar aqui, ó. Raiz cúbica de 1 é igual a 1. Por quê, Chicão? Porque se você pegar o 1 e elevar ao cubo, dá o próprio 1. Raiz cúbica de 8 dá 2. Por quê? O 8 é igual a 2 elevado ao cubo. Então, repara que para isso aqui dar certo, eu tenho que pegar o número que está do lado de fora e elevar o índice. E aí vai ter que dar o número que está dentro da raiz. Então, exemplo 3. Raiz cúbica de 27 vai dar 3. Por quê? Porque 3 elevado ao cubo dá 27. Tudo bem? Então, quando você tem uma raiz, você tem que arrumar um número de tal forma que esse número elevado ao índice da raiz, deixa eu escrever o nome aqui, né? O nome disso aqui é índice. Esse n só pode ser 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, tá bom? Quando você tem o índice, na hora que você tem uma raiz, tá? Uma raiz, você vai pegar o índice, você tem que procurar um número que é elevado a esse índice, te dê o número que está dentro da raiz. Por exemplo, raiz cúbica de
64. Aí tu vai pensar assim, qual é o número que eu tenho que colocar aqui, de tal forma que se eu pegar esse número e levar ao cubo, vai me dar 64. Aí tem que ver de cabeça. 4 elevado ao cubo, Chicão, dá 64. Então já sabe que a raiz cúbica de 64 vale quanto? 4. Perfeito? Tudo bem? Alguma dúvida nessas raízes aí? Então olha aqui, ó. Chicão, e se for uma raiz de um número negativo? Não tem problema. Desde que ela seja uma raiz de índice ímpar. As raízes de índice ímpar, elas aceitam a resposta como número negativo. Por que será isso, hein? Tem a ver com a aula da segunda. Por que tem a ver com a aula da segunda? Porque o número negativo elevado a expoente ímpar, que é o que eu estou tratando com vocês aqui, ó, o 3 é ímpar. O número negativo elevado a expoente ímpar prevalece o sinal de quem? Da base. Lembra? Foi a regrinha da aula de segunda, que eu revisei hoje no início da aula. O número negativo elevado a expoente ímpar prevalece o sinal da base. É por isso que não tem restrição aqui de número positivo ou de número negativo. Não tem restrição. O único problema está quando o índice for par. Quando esse númerozinho aqui, ele for par. Aí eu tenho que tomar cuidado, porque o número que está lá dentro jamais será negativo. Alguma dúvida? Entenderam a questão das raízes? Entendi. Sim. Aqui, ó. O menos 27 é o cubo de menos 3. Faz sentido? O número negativo elevado a expoente ímpar vai continuar negativo. Por isso que eu não tenho restrição. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Uhum. Tá. Quando você tem uma raiz que dá um número exato, igual eu coloquei aqui, quando é uma raiz quadrada, a gente chama o resultado de um quadrado perfeito. Como assim, Chicão? Vou explicar melhor. Isso é uma informação extra, né? Eu estou emendando um assunto aqui no outro porque a base é isso aqui, né? A base são as raízes. Por exemplo, quando eu pego assim, ó, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, 2 ao quadrado é igual a 4. O 4, a gente chama ele de quadrado perfeito. Ele é um quadrado perfeito do 2. É um quadrado perfeito do 2. Só vai ser quadrado perfeito se ele tiver raiz exata. Então, por exemplo, se eu pego aqui, ó, raiz quadrada de 5. Não tem raiz exata. Não tem raiz exata. Então, o 5 não é um quadrado perfeito. Não é um quadrado perfeito. Ok? Então, por exemplo, o 9 é um quadrado perfeito. Por quê?
porque a raiz de 9 vai me dar o número exato. Ó. Raiz quadrada de 9 é 3. Porque 3 ao quadrado dá 9. A gente já explicou ali em cima. Ou seja, o 9 é um quadrado perfeito. Chicão, e se fosse raiz cúbica? Aí vai ganhar o nome, como é cúbica, vai ganhar o nome de cubo perfeito. Ele vai acompanhando o nome aqui, ó. Raiz cúbica de 8 dá 2. Já vimos ali em cima. Por quê? Porque 8, 2 ao cubo é igual a 8. 2 ao cubo é igual a 8. Então quer dizer que o 8 é um cubo perfeito de quem? De 2. Aqui é um quadrado perfeito de 3. Da mesma forma, pode ser que a raiz cúbica não exista, né? Perdão, não exista não. Não tenha um número exato. Raiz cúbica de 10, por exemplo. Não é uma raiz exata. Não é que não tem, né? Não é raiz exata. Não é raiz exata. Não é raiz exata. Se não é raiz exata, então eu não posso dizer que o 10 é um cubo perfeito. Então eu vou escrever aqui, ó, o 10 não é um cubo perfeito. Só seria cubo perfeito se ele tivesse uma raiz cúbica exata. Então, quando eu falo que um número é um quadrado perfeito, quando eu falo que um número é um quadrado perfeito, quando eu falo que o número é um quadrado perfeito, é porque aquele número tem uma raiz o quê? Exata. Se um número é um cubo perfeito, é porque aquele número tem uma raiz cúbica que ela é o quê? Exata. Tudo bem? Então tem algumas coisas novas aí, né? Relembrar a raiz, o que é uma raiz? Raiz quadrada, raiz cúbica, o mesmo raciocínio segue para a raiz quarta, a raiz quinta. E lembrar que quando você tem uma raiz de índice par, eu não posso extrair a raiz se o que estiver dentro da raiz, o radicando, for um número negativo. O nome desse cara aqui, ó, é radicando. Radicando é quem está dentro do radical. É o radicando. Se o radicando for negativo, não tem como extrair a raiz se o númerozinho que tiver aqui em cima for par. Agora, se for ímpar, não tem restrição. Aí eu fiz um adendo ainda. Se a raiz for exata, o que está dentro da raiz é um número perfeito, que vai ganhar o nome do índice. Se for 2, é um quadrado perfeito. Se for 3, é um cubo perfeito. Raiz quarta de 16 dá 2, porque 2 elevado à quarta dá 16. Então, 16 é uma quarta potência. O 16 é uma quarta potência perfeita do 2. Então, se for raiz quinta, vai ser uma quinta potência perfeita. Se for raiz sexta, é sexta potência perfeita. E assim sucessivamente. Tá? Para vocês caem no máximo o 2 e o 3, né? O 2 e o 3. Ele não cobra muito além. Quando eu falo 2 e o 3, estou me referindo ao quadrado perfeito e ao cubo perfeito.
Quase não fala de quarta potência nem de quinta potência perfeita, não. Chicão, Tranquilo? Fala aí. então para ser perfeito isso tem que ser exato, né? A Raiz, raiz. A exato. raiz. A raiz. Mas então pode ser ali quando for do cubo ali, cúbica, pode ser menos também, então, né? Não pode Quando ser só for raiz positivo. de índice ímpar, quando for raiz de índice Beleza. ímpar, você não tem restrição para o número Entendi. que está lá dentro, não. Não tem restrição nenhuma. Tá. Tranquilo? Fim? Mais alguma dúvida, pessoal? Todo mundo entendeu? Então, na sexta-feira, eu vou pegar para fazer exercício, tá bom? Vou pegar só os exercícios. Vou colocar o material Segunda. segunda. Hoje é quarta, né? Hoje. Ah, é o quarto, eu Hoje pensei é que é quarta, quinta. hoje é quarta. Na sexta tem aula de novo. Aí nós vamos pegar só exercício e bater em cima dos exercícios para a gente consolidar tudo aquilo que eu ensinei, tá bom? Beleza? Tá. Beleza. Aí depois que eu falar de potenciação, vou falar um pouco de radiciação. Aí eu não vou precisar fazer essa parte introdutória aqui, por quê? Porque eu já fiz. Tranquilo, amigos? Beleza? Então eu vou deixar Beleza. vocês em paz hoje, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço. Na sexta-feira a gente volta aí.